Boa noite, gente. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Meu nome é Natal, sou o CEO da Stefanini Rafael, e hoje o nosso objetivo é bater um papo aí com um brasiliano, que daqui a pouquinho vai se apresentar. É uma parceria muito importante que a Stefanini Rafael tem hoje no mercado, que é a Interrisk, e eu espero que a gente consiga fazer um super webinar. A nossa ideia é ser mais interativo, vai ter alguns materiais de apoio, mas o grande ponto é, vocês podem fazer pergunta a qualquer momento e a gente vai mediando com vocês. Espero que seja, assim, bem frutífera a nossa conversa. Brasiliano, tá com você aí, meu amigo. Ok, tudo bom, Natal? Pessoal, Tudo obrigado. bom. Mais uma vez, estamos aqui juntos aqui, parceria aí com o Natal, com a Stefanini, uma parceria também importante para nós aí, parte de riscos, dizendo com a parte de tecnologia, então é nota 10 aí. Bom, meus amigos, na verdade, está iniciando então esse bate-papo nosso aqui sobre o novo normal, tá certo? O que é o novo normal, então, de uma maneira direta aqui, né, Natal? Quer dizer, após a pandemia, o que acontece no novo normal em termos práticos e objetivos, né? Tivemos aí a pandemia clara, tá certo? Essa parceria nossa. E aí eu pergunto aí para vocês, para o meu amigo Natal, a pandemia era para ser um cisne negro, segundo o nosso amigo aí, Nassim Taleb, que escreve a lógica do cisne negro, não? Ou seja, o que ele bate aí? Achar que prever eventos extremos gerencia o risco. Acreditar que estudar o passado ajuda a controlar o risco. Achar que o risco pode ser medido, produzir o padrão matematicamente falando, controla. E não entender que a equivalência matemática não é a equivalência psicológica, o fator humano, certo? Então, na realidade, pergunto, a pandemia, senhores, era ou não era, ou não é, um cisne negro? Quer dizer, é uma atividade que é um tipo de evento, risco, que não estava previsto? Porque, em função dela, aconteceu o quê? Uma série de outros riscos que nós aqui do Brasil tivemos, mas grande parte do empresariado, grande parte do governo foi pego aí de calça na mão, tá certo? Então, perguntinha para nós aqui, era ou não era? Tá certo? O cisne negro, era para estar esperando, não era? Era para estar se preparando, não era? Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês clara aqui. O Global Risk Report, aí, que saiu em janeiro de 2020, estava aqui do lado esquerdo de vocês aqui, esse coloridinho aqui mais laranja, são doenças infecciosas. Então, já estava previsto que ele teria um impacto grande, massivo, e uma possibilidade média baixa, mas estava previsto. E pior, estava escrito no relatório que se houvesse uma pandemia mundial, tá certo? Os sistemas de saúde do mundo inteiro, inclusive dos países aí, primeiro mundo mais desenvolvidos, iriam entrar em colapso. Está escrito no relatório. Então, a resposta que eu dou para vocês, na minha ótica, é o seguinte: a pandemia que nós tivemos aí, o Covid-19, não era para ser, as empresas foram pegas de surpresa, tá certo? Um cisne negro. Por que eu falo isso aí para vocês? Como gancho nosso rápido com vocês. O que é esse novo normal agora que estamos vivenciando e todo mundo teve que se acostumar, na verdade, em ficar em isolamento, aumentar estupidamente a questão digital, aumentando a questão da digitalização, interconectividade, tudo se conecta a tudo. Nós tivemos o quê? Nós tivemos aí o aumento monstruoso aí dos ataques cibernéticos, né? Então, isso é um ponto importante para a gente poder entender esse contexto. Por que a cibernética hoje ficou mais em voga ainda, ficou mais latente ainda e tira o sono de muito executivo? Eu tive clientes, por exemplo, que foram atacados, vários clientes, a parte hospitalar. Imagina o cara sequestrar os dados dele, tá certo? Do prontuário, que era digital, da UTI, tá certo? Pediu resgate, não teve jeito, teve que pagar. Até subir todo o banco de dados dele, subir o backup dele, ia demorar 2 horas. E na UTI não tem jeito, não tem como ele não bancar isso daí, porque perde-se o prontuário digital, perde-se tudo, né? Mas outro ponto importante é que a interconectividade em risco, senhores, nós temos o que aqui? Nós temos esses riscos que foram consequências da pandemia. Aí eu tenho uma matrizinha que eu gosto muito de mostrar para vocês, que é o quê? A matriz de impacto cruzado. A gente vê o que aqui? O R67 é o Covid. E lá direito nós temos 2 riscos, na verdade, no quadrante 1, que é o risco político e o risco econômico. Os 2 interferem entre eles, então ele cria uma estabilidade, tá certo? E aqui no Brasil criou aquela polarização muito grande em função da economia, vamos para a economia, não vamos,
não vamos tratar o Covid, vamos enfrentar, etc., vamos para a rua. E só que tem um ponto que nós temos que raciocinar. Se não tratar o Covid, ele fica pulsando, tá certo? De uma maneira latente ad eterno, senhores. Então, não tem esse papo de não tratar o Covid. O ataque cibernético, vocês terem uma ideia, é o 87, que é um risco dependente. Então, isso é um ponto importante para a gente poder enxergar isso daí. Ou seja, em função da gente fazer o home office, em função da gente poder optar em fazer compras pela internet, muito mais do que ele estava fazendo, nós abrimos uma brecha aí violenta em função disso, tá certo? E aí tem essa brecha colocada. Nós aqui no Brasil geramos aí a questão política, risco político, risco econômico. Os economistas aqui do Brasil e do mundo, né, não tomaram uma postura firme em função disso e tivemos um aumento violento do ataque cibernético. Aí eu pergunto para vocês, para nós, né, nós estávamos preparados para isso? A gente tinha consciência desta possibilidade? Né, Natal? O que você acha disso aí, Natal? Você acha que as empresas e o governo estavam preparados para isso ou não? Bom, brasiliano, infelizmente não, né? E, na verdade, a gente consegue ter a capacidade, né, de trabalhar com umas situações assim complexas, porque a gente tem risco político, risco econômico, aí ficou, logo no início da pandemia, acho que todo mundo viu, ficava uma guerra de quem vai fazer o quê, e cai ministro, e cai não sei o quê, e volta todo mundo, um governador fala uma coisa, prefeito fala outra, então isso mostrou isso do lado de governo, né? E do lado empresarial, eu acho que o grande problema foi, as empresas fizeram uma resposta muito rápida, muita gente foi para o home office, obviamente teve muitos setores impactados, mas no final não estava ninguém preparado não, viu, brasiliano? Foi tudo no... Eu vou brincar com você, é um termo antigo, mas não vai da valsa, sabe? Vai como vai. Vamos ver que bicho vai dar. Lá no início estava assim. Tudo bem? Te ouvindo, manda ver aí. Bom, então, beleza. Então, eu também concordo com você. As empresas não estavam preparadas, muito menos o governo, em relação a isso, né? Então, isso é um ponto crucial para a gente poder estar pensando. E aí entra a questão da gente fazer a questão de um Cyber Security Risk. O que é isso aqui? É, na verdade, um processo que a gente usa junto com o meu amigo aí, Natal com a Stefanini, onde a gente faz a parte da análise de risco, na verdade. Sem ela, fica difícil a gente poder estar fazendo uma visão prospectiva, e é onde eu chamo que nós temos que saber, primeiramente, as joias da coroa. Eu chamo isso aqui de joias da coroa. Ou seja, eu tenho que saber o processo crítico, processo estratégico da minha empresa. Dentro desse processo estratégico, quais informações são relevantes, são críticas. Aí está sob dois aspectos, quesito legal e o quesito de negócio, de business. Preciso classificar a informação. Isso é um ponto que as empresas ainda estão aqui no Brasil engatinhando. Pouquíssimas empresas classificam a informação, rotulam a informação e linka para quem é o usuário ou quem tem autorização de acessar. Então, isso é um ponto importantíssimo. Tem que classificar. E, no último, a nossa parte da tríade aqui é o sistema crítico. Então, eu chamo isso aqui de joias da coroa. E preciso mapear as pessoas que têm essa autorização. Para quê? Para saber o nível de maturidade delas. Porque se eu pego um presidente que não tem maturidade, trabalha no aeroporto, trabalha, na verdade, com a rede pública, trabalha na realidade, tá certo? No hotel, com a rede do hotel, totalmente aberta, né? Então, é a pessoa que não tem a maturidade necessária, não está treinado contra phishing, por exemplo, contra técnicas de indução. Então, isso daqui, senhores, é um ponto estratégico e primordial. Para eu fazer o quê? Eu começar a ter uma noção, com uma visão de dentro, aí o Natal depois vai falar a visão de fora, que é importante, mas ter uma visão de dentro de qual é a minha maturidade que eu tenho em relação à cibersegurança. Que hoje, na realidade, nós estamos aí numa situação não muito confortável. As empresas não estão muito confortáveis em relação a isso, na verdade. Por quê? Porque deixam muito a desejar, tá certo? Aí tem um ponto importante que o pessoal da área de TI, não quero criticar, mas sai um artigo aí na Harvard Business Review, onde fala que o pessoal de TI joga muita, né? Pensa muito no sistema como um todo e quer colocar à frente, né? Protegida como um todo. Ou seja, quem quer proteger a frente inteira não protege nada, porque você fica pulverizado. Então, nós temos que atacar e focar a joia da coroa. Esse é um ponto fundamental.
Então, por exemplo, esse cliente meu que era do hospital, se ele tivesse focado nisso que falei com vocês, tranquilamente o prontuário eletrônico dele, tá certo? Estaria e teria que estar protegido, tá certo? Porque o hacker esperto olha, verifica, como qualquer outro malandro, e vai no ponto fraco, obrigatoriamente, do processo que nós temos. Então, isso é importantíssimo. E o segundo ponto que eu acho crucial é entender quem são as pessoas que manipulam e têm acesso a essas informações. Porque se eles não tiverem conscientes, senhores, informação vaza, tá certo? Então, o Data Loss Prevention pode ter sistema no computador, mas se ele começa a falar também, se ele vai num evento, começa a conversar, se ele vai numa palestra, ele começa a conversar, ele é atiçado para isso, a gente fica a pé. Então, esse processo aí do Cybersecurity Risk, na verdade, tá certo? Ele é um fator primordial para eu ter a minha noção clara, tá certo? Então, isso é importantíssimo eu saber como que isso funciona. Claro e óbvio, lá que vocês estão vendo a cadeia de valor, é importante eu ter essa visão focada no negócio, focada no business, tá certo? Então, isso é importante a gente conversar em relação a isso, tá? E poucas empresas fazem isso que eu estou falando. Quer dizer, quais são as joias da minha coroa? Quais são, né, o processo crítico, informação crítica e o sistema crítico meu? Essa tríade eu tenho que estar fechando. Se eu não fechar essa tríade, eu vou jogar dinheiro fora, tá certo? E aí tem um processo que a gente trabalha em conjunto. A gente usa aí essas metodologias todas, a NIST, as 27 mil como um todo, só passar batido, mas eu tenho que saber aqui o seguinte, usando gráfico, mapa, matriz, diabo, o seguinte, quais são os processos críticos meus, que informações críticas eu tenho, tá certo? Na terceira matriz aqui, eu cruzo a informação crítica com a questão da confidencialidade. Por quê? Porque eu tenho informação que, às vezes, ela é estratégica, ela como um todo, mas parte dela é pública. Exemplo disso, planejamento estratégico das empresas. Grande parte deles, uma parte deles, pelo menos, está nos relatórios anuais, estão na intranet, na internet como um todo, tá certo? É divulgado a sua estratégia, é divulgado os seus objetivos macros, isso tudo existe, isso tudo tem. Então, aqui tem a tríade, ó, processo crítico, informação crítica, informação relevante a nível de confidencialidade e, na verdade, eu tenho, na verdade, a questão dos sistemas críticos como um todo. Então, isso é importante. Com base nisso, eu faço o quê? Eu preciso saber, na verdade, o quê? Quem são as pessoas que me monitoram, que vão mexer nessa informação. Então, isso é importante eu saber. E, se vocês olharem na realidade, a pessoa que mexe com a informação, coloquei aqui embaixo, aqui, ó, João Alves, presidente do Conselho de Administração, o Mário Ferraz, diretor de RH. Eu tenho que mapear, na verdade, para saber o quê? A maturidade deles. Em relação a quê? A phishing, a senha, nível de segurança, segurança digital. Eu tenho 8 critérios para saber se ele está bem ou está mal. Isso me dá uma média. E essa média, eu tenho que tratar isso aí depois. Por exemplo, no nosso caso aí, o Mário Ferraz, que é o diretor de RH, agora com LGPD, mostra que ele está com uma baixa maturidade. Então, ele é um boca mole, na verdade, brincando com vocês, em relação a isso, tá certo? Então, eu preciso mapear as pessoas, gente. Se não tiver as pessoas mapeadas, eu não consigo fazer a DLP. Não tem jeito, né? Data Loss Prevention, obrigatoriamente. Então, isso é importante eu mapear antes de fazer o meu diagnóstico, tá certo? Então, isso é importantíssimo ter na mão, para depois usar as ferramentas aí que o Natal vai falar, né, olhando aí com o seu olhar crítico de fora, tá certo? Levanto aí, faço o meu mapeamento, faço o meu questionário, NIST 27001, não interessa que eu vou usar, levanto, na verdade, as minhas não conformidades, que são fatores de risco, tá certo? A não conformidade é um fator de risco, que ele pode impulsionar, na verdade, os riscos que eu posso vir a ter, tá certo? As conformidades são os meus controles, então depois eu preciso testar se aquilo é bom ou ruim, tá certo? E aí sim, eu levanto quais são os riscos. Então, isso é importante. Então, eu vou levantar os riscos que o meu sistema, né, como um todo, possui. Então, isso é importante eu ter. Vejam vocês que eu tenho aqui, então, o risco atrelado ao fator. E aí vem um outro gancho que eu acho importantíssimo. Eu tenho que prever e ter uma ideia clara de que, de colocá-los, né, esses fatores de risco, tanto o preventivo como, na verdade, o fator contingencial. Por que contingencial?
é o fator da consequência que está aqui embaixo, imagem, financeira, operacional e legal, para saber o seguinte, o que eu tenho, o que eu posso trabalhar preventivamente, tá certo? De forma clara e direta, em termos de detecção e prevenção, e o que eu tenho que trabalhar em termos de quê? De mitigação. Então, eu tenho que saber isso daqui. Meu plano de recuperação é testado, meu plano de intrusão, eu tenho gestão de incidente forte, certo? E aí eu tenho que saber também desses fatores, quais são os mais relevantes. Quais são os fatores mais relevantes? Não adianta nada eu tratar aí os 200 e poucos não conformidades que eu tive no questionário que eu estou fazendo. Então, a gente tem uma ferramenta que é a matriz SWOT, onde tem uma métrica que a gente sabe mais ou menos quais fatores são importantes. Ou seja, esse fator que está no quadrante verde aí, não adianta eu colocar controle em cima dele. Por quê? Porque ele não vai estar sendo relevante, sendo motriz para poder influenciar risco. Então, se eu colocar algum tipo de controle nele, eu vou enxugar gelo. Essa sacada que nós temos que ter, gente. Essa é a visão de risco que eu tenho que ter. Tendo isso na mão, eu parto para quê? Eu vou possuir uma série de indicadores, por exemplo, essa empresa aí, empresa fictícia, vocês vão ver que a questão do recuperar aí, ele está arrebentado. Ó. Ele não tem um plano de recuperação, não tem um plano de gestão de incidente, tá certo? Então, ele está ruim. Ele teve 95 aí não conformidades, em relação às conformidades, 24. E aqui embaixo eu tenho e uso o diagrama de causa e efeito. Vejam que interessante. Nesse diagrama, que está colocado aí dos riscos que eu possuo, o que significa para nós? Que o meu problema, nesse caso específico aqui, é meio organizacional. Então, eu não tenho política, não tenho processo, tá certo? Não tenho, na verdade, uma política de senha, tá certo? Não tenho uma política de mesa limpa, as coisas básicas. E eu deixo escapar. Veja você que o segundo problema dele é o controle, ou são os controles lógicos. Então, eu passo a enxergar com essa visão minha, tá certo? Qual é o ponto que eu tenho que atacar, claramente colocado, de forma clara. Aí eu tenho a minha maturidade, ó. Certo? Isso aqui, no caso dessa empresa aqui, é fraquíssimo, né? Está com 1,66 de 10, ou posso ter essa daqui que está com 10, está com 8,34, mas ele tem áreas para poder melhorar, tá certo? Que entra aqui a questão de eu identificar na realidade e de eu tentar proteger, ó, tá certo? E está com a média 7, mais ou menos. Daria para eu melhorar e partir isso aqui para 8. Então, eu sei aonde eu vou investir. Eu sei aonde eu tenho que tapar, na verdade, o meu buraco, a minha fragilidade. Isso, senhores, é que nós temos que fazer. É isso que eu chamo de inteligência em risco, tá certo? Ou seja, eu estou sabendo aonde vou atuar, estou sabendo aonde eu vou, de fato, né, fazer a minha ação em função do quê? Da minha análise de risco que eu estou fazendo, para poder entender quais são meus pontos fracos. Na análise de risco, eu levanto os riscos e um ponto importante, eu monto, na verdade, o risco inerente, que é o risco pelado, sem controle algum, e depois vou para o residual. Por quê? Aquelas conformidades são boas de fato, elas são mitigadoras, elas conseguem segurar o fator de risco, e aí eu posso fazer uma coisinha diferenciada, que depois meu amigo Natal vai aprofundar muito mais com a ferramenta que ele tem aí, tá certo? Eu posso montar cenários de ataque frente ao quê? Aos riscos que eu tenho, tá certo? Cenários de ataque. Então, tem aí, eu coloquei até brincando com vocês, coloquei sequestrador, o mercenário, o sabotador e o brincalhão. Ou seja, de que forma que esses riscos podem se materializar. Então, gente, a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, eu não posso colocar simplesmente que eu tenho chance do meu sistema ser invadido. A questão é, de que forma que eu vou ser invadido? Qual é o modus operandi que o hacker pode usar para isso? Tendo visto o quê? As minhas fragilidades e o meu ramo de negócio. Se eu não tiver isso aí pronto, eu danço, tá certo? E aí o sistema dá para a gente o quê? Uma matriz de risco, né, residual de cenários, porque ele agrupa, como o cenário é feito de riscos, ele agrupa os riscos, tira uma métrica, uma média, tá certo? Pode ser até ponderada se quiser, e ele joga na matriz dos cenários. Então, daqueles 4 cenários que eu tenho, na verdade, o cenário menor aí é o cenário do brincalhão, o cara que vai pichar o site apenas, tá certo? Chance muito alta, mas um impacto moderado. O restante, os outros 3 cenários, são severos o meu impacto. E a chance é elevada ou muito alta. Ou seja, essa empresa aqui, ela está arrebentada. Essa empresa aqui, ela está completamente, né, exposta
a situações desfavoráveis. Então, o que eu quero mostrar com isso com vocês aqui? O novo normal que nós estamos enfrentando agora, o que é esse novo normal? Eu vou comprar muito mais pela internet, eu vou estar no meu home office, grande parte das empresas, e falo isso que eu tenho clientes aí grandes, não estavam preparados, mandaram o pessoal ir para casa e utilizar a rede, né, sem fio Wi-Fi deles, da residência, usar o computador dele particular, porque às vezes não teve computador para todo mundo. Isso, senhores, aconteceu, vocês sabem disso. E aí deu-se o quê? Deu-se o aumento, né, estrondoso, né, exponencial de ataque cibernético, em função daquilo que nós já conversamos. Ou seja, as empresas não se prepararam, não fizeram, não conscientizaram, na verdade, os seus colaboradores, ponto importante. Então, saía, na verdade, os sites aí maliciosos falando de Covid, o pessoal ávido por notícia, pá, clicava e batia em cima. E aí ele entrava pela rede dele e ia atingir lá na ponta a rede da empresa, tá certo? Porque estava aberta, tá certo? Poucas empresas tinham, na verdade, uma VPN exclusiva delas para poder estar fazendo isso daqui. Pouquíssimas empresas. Eu conto na minha mão direita aqui, vai até 3, hein? Ponto importante isso daí falar para vocês. Hoje não, hoje o pessoal já está mais estruturado. Mas o ponto fundamental é esse que eu queria conversar com vocês, falar com vocês sobre isso, que a importância de vocês enxergarem, na verdade, levantar as suas fragilidades em relação a quê? Processo crítico, informação crítica e o sistema que suporta. E, principalmente, o fator humano. Quem são as pessoas autorizadas a manipular a informação, a ter acesso à informação, a saber, na verdade, se aquela informação é crítica e o que elas fazem com isso, qual é a maturidade delas, tá certo? Eu posso imprimir um documento, ler no avião, durmo, tá certo? Não sei quem está do meu lado, não sei quem está atrás. Aí vocês vão falar comigo, isso não acontece. Claro que acontece. É óbvio que acontece isso daí. O cara fotografa o relatório inteiro, que era um relatório tido como confidencial, ou trabalha no avião sem aquela tela de proteção. Então, não está vendo o que o cara está fazendo. Ah, mas não tem? Tem, sim, senhor. Eu que viajava muito antes da pandemia, quase toda semana, a gente pegava isso daí à troca direita. E falo para vocês, hein? Não era pessoal de um nível intermediário, não. Alto executivo, tá certo? Pegava o tablet dele, já começava a trabalhar, já começava a querer olhar, já fazia e-mail e por aí vai. Então, tem que estar protegido em relação a isso tudo. Essa visão é estratégica. Por quê? Porque o hacker vai atacar no ponto mais fraco. E o ponto mais fraco, senhores, e o ponto mais forte é o fator humano. Não tenha dúvida disso. Então, isso é fundamental vocês terem essa ideia como ponto, na verdade, de contato e um farol direcionado para isso, tá certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês inicialmente. Vou passar a palavra para o Natal agora, a bola fica com ele, tá certo, Natal? Obrigado aí, brasileiro. Falando aí agora da dia. Eu vou te pedir aquela ajudinha da questão do material, né? Só para vocês saberem, já tem umas 4, 5 perguntas aqui, depois eu passo. Bom, só pegando o gancho, e a ideia aqui agora é mostrar na prática uma outra visão. Agora na visão do hacker. O que a gente faz como hacker para atacar as organizações? A gente vai mostrar um caso prático aqui. Como é que é feito hoje uma análise de riscos avançada, baseada em inteligência cibernética? Qual que é o objetivo aqui? É com que as empresas tenham acesso à visão de como o hacker planeja um ataque, tá? Você pode ir, por gentileza, brasiliano? Claro. Por favor, para mim. Peraí, um pouquinho. É isso, vamos lá aqui, só para passar para mim. O próximo slide, por favor. Isso, pronto. Isso aqui só para vocês terem um pouquinho de ideia, aqui a gente pegou, todo mundo fala muito de TI, mas a gente começou a mostrar aqui um volume de ataques, a parte industrial, gente. Porque é uma rede industrial parada, imagina uma Itaipu parada, uma geração de energia que abastece uma grande parte do país. Então, os volumes nessas áreas, agora de infraestrutura críticas, têm aumentado consideravelmente em todo o mundo, não é só no Brasil. Então, aqui só para vocês terem um pouquinho da ideia de um volume de ataques que vem crescendo mensalmente, e a tendência aqui no Covid, na época da pandemia, ele tem aumentado muito, porque o pessoal fica procurando brecha e o que fazer aí. Você pode ir para o próximo, por gentileza, Brasil. Aqui uma visão de inovação de código genético de malware. Então, vocês vão ver que
O pessoal trabalha mesmo sempre inovando, buscando novos códigos. Depois aqui tem uma pergunta do Paulo Sérgio que a gente vai responder, que ele cita algumas linguagens de programação, onde o pessoal está realmente trabalhando em inovações. Existem vários tipos de ransomware, tem trojans bancários, quer dizer, tem um alto nível de esforço, né, e criar, gente, caminhos para poder fazer ataque. O pessoal trabalha por quê? Porque é aquilo que o brasileiro citou logo no início. A parte de processo ela é muito importante. Às vezes as pessoas se preocupam muito com a tecnologia. A tecnologia é o suporte ao processo, ela não pode ser quem drive o processo. Isso é muito importante. Então, aquele trabalho que está sendo feito ali, fazendo uma análise de riscos, trabalhando na busca da joia da coroa, aqui mostra o pessoal do lado de fora trabalhando para inovar códigos para poder fazer efetivamente o ataque. Pode ir para o próximo, por gentileza, Brasil. Aqui só uma visão rápida dos setores mais visados. Então, olha só, gente, começa pelo setor financeiro, é muito visado. O varejo também, e agora com a questão dos e-commerce, tudo, as empresas começaram, já estão ranqueadas no nível 2, então, quer dizer, é o segundo mercado mais atacado. Quando a gente fala de transporte, gente, transporte é tudo, tá? É rodoviário, é aviação, é naval, nós estamos falando de plataformas como de aplicativos, quer dizer, tudo que envolve transporte já está no nível 3. Então, existe uma grande gama, e eles sempre vão inovando e buscando focos de ataque à medida que vai mudando isso dentro dos mercados. Os mercados mudam, os mercados ficam fortes e a forma de atacar também muda. O que isso quer dizer? Como o brasileiro informou, quando as coisas mudam, então o processo de análise de riscos ele é vivo. Então, um bom risk assessment, uma grande análise de riscos, ela tem que ser contínua. Não adianta você fazer uma vez e parar, porque vai ser uma hora vai ser falível, né? O objetivo é sempre aumentar a resiliência do ataque, levar o custo para o lado do atacante, tá? Por favor, brasiliano. Então, vamos analisar. Então, como que um hacker analisa para fazer um ataque? Né? E isso a gente pode ajudar as empresas fazendo esse tipo de análise para melhorar e mitigar os vetores de ataque. Então, adiantando um pouquinho, a gente começa a trabalhar buscando o elo fraco na segurança cibernética. E é aquilo que o brasiliano falou lá atrás. As pessoas que ele citou, os processos, a maturidade. Então, aqui nós vamos checar as pessoas, os sistemas, a parte de tecnologia e o ambiente físico. Então, a gente vai juntar, combinar todas as áreas na visão de um atacante. Então, como é que eu faço para ser efetivo num ataque? O que eu vou olhar? Então, eu vou olhar 3 pilares. Por favor, brasiliano. Esses 3 pilares, pode ir para o próximo slide? Então, a gente vai começar olhando uma avaliação um pouquinho, volta um, por gentileza. Isso aqui. Isso. E aqui, a gente, olhando na visão do atacante, a gente vai olhar a engenharia social. E o que tem nessa engenharia social? É isso que o brasileiro falou, a conversa, é o documento, é a forma de comunicação, tudo como é feito, né? Toda a parte de inteligência, então a engenharia social está focada nas pessoas, a parte de inteligência cibernética, ela tem muito a ver se os sistemas têm backdoors, se os códigos estão seguros, se os sistemas são falíveis. Então, a gente vai olhar a parte de cyber tradicional, só que a gente vai incluir uma outra análise que é pouco falada hoje no mercado brasileiro, que isso a gente traz isso de Israel, que é o quê? É a gente olhar, a gente tem uma tecnologia chamada WebInc, uma tecnologia de investigação de fontes abertas, e a gente vai avaliar tudo que os colaboradores postam em relação àquela empresa, tudo que é postado num portal da empresa, tudo que é postado em mídias, tudo que é postado em jornais, então tudo que é fonte de informação, seja ela estruturada, não estruturada, para fazer o quê? Um vínculo, para ver se essas informações podem ser um potencial ataque. Então, agora, no próximo passo, a gente vai mostrar para vocês um caso de uso que a gente aplicou, que foi numa planta nuclear, fica na Romênia, esse caso, mas ele serve como padrão para vocês darem uma olhada. Você pode, por gentileza, brasiliano, passar para o próximo passo, próximo slide? E aqui, o que a gente precisou? A gente queria saber, a gente só tinha o website da empresa, eu não precisava saber mais nada. Então, assim começou a investigação. A gente trabalhou com 3 grandes focos. Garimpar informação de pessoas, da parte de infraestrutura, da parte cibernética e da parte do ambiente físico. Então, a gente começou a analisar tridimensionalmente
aquele alvo, aquela empresa que seria um potencial alvo de ataque. Mas com qual objetivo? Para a gente mostrar os vetores de ataque, para a empresa se trabalhar dentro dos seus processos. Então, de novo, volta à análise de riscos, trabalhar na análise de riscos. Isso era uma entrada para a análise de riscos para melhorar a resiliência do ataque. Pode ir para o próximo, brasileiro, por favor. E aí, aqui, foi como é que fontes de informação. Vamos coletar fontes de informações. Então, informações disponíveis. Primeiro, as localizações, as localidades dessa planta nuclear. Então, eram três escritórios. Depois, gente, e-mails, vários e-mails da própria empresa. Então, olha só, se eu tenho e-mails da própria empresa, já começa aqui um potencial phishing. Olha que interessante. E, de novo, e o brasileiro já citou na análise de riscos. Cuidado, porque para ver como é que estava a maturidade para a questão do phishing. Então, esses e-mails são públicos. Você pode buscar em vários lugares, em várias fontes. Por exemplo, o LinkedIn. Por exemplo, redes sociais, né? Qualquer rede social que você coloque alguma informação de e-mail. E também fazendo um scan muito rápido, achando IPs disponíveis na internet e alguns servidores que estavam apontados para a internet aí. Então, essa foi a primeira fonte de informação que foi coletada. Pode ir para o próximo, por gentileza, Brasília. Com isso, olha que outra coisa importante, dados públicos. Então, assim, existem empresas baseadas, por exemplo, no Brasil, a nossa lei 8666, que tem o portal da transparência e eles precisam colocar isso no portal. Então, por exemplo, eles fazem um edital de compra de firewalls. Pô, tá lá a informação da FP, quem ganha, você sabe quem ganha, então você sabe a marca, você começa a ter informações valiosas do que ele está colocando, qual é o tipo de firewall que ele está colocando na estrutura. Eu dou exemplo de firewall, mas pode ser antivírus, pode ser IPS, pode ser qualquer coisa relacionada à segurança, que ela está pública, e você vai lá e coleta essa informação. Então, mais uma fonte de informação. E do outro lado, como eu falei das redes sociais, a gente começa a coletar informações de pessoas. Então, quem é quem dentro da organização? Então, pô, se eu quero fazer um ataque, deixa eu entender quem é o CEO, quem é o CISO, quem é o CIO, quem é o analista. Então, a gente começa a olhar o que? As pessoas de interesse. Pode ir para o próximo passo, por gentileza. E aí, como é que a gente fez? A gente joga isso, faz um processo analítico para olhar, inclusive IoT, gente, se tem brechas para entrada de IoT, e também ver o quanto essa pessoa está exposta publicamente, com as informações que foram publicadas na rede social. Olha que interessante, começa a combinar um monte de coisas. Pode ir para o próximo, por gentileza? E aqui, a gente começa a detectar os vetores de ataque. Então, opa, coletamos informação, já temos uma gama de dados muito grandes, a gente joga isso numa inteligência artificial, então isso é muito rápido, então a gente não precisa meses de investigação. Em uma semana, eu te garanto, dá para fazer uma boa investigação e ser muito, muito efetivo no ataque. Então, aqui a gente simula, joga execução de alguns simuladores automáticos para verificar portas abertas. Então, a gente passa lá e pum, faz um scan. E quem está do outro lado não percebe. Tudo isso que nós estamos falando é passivo. Então, a gente não faz nenhum ataque direcionado. Isso aqui não é pentest. Então, nós não estamos atacando, nós estamos estudando, investigando, preparando o ataque. Nenhum momento, até agora, essa empresa que era o target percebeu que a gente estava fazendo isso. Claro, estava tudo combinado, né? E como é que isso conecta com a parte de dentro? Porque a gente sabe a maturidade da organização. E lá de fora, a gente vai checar se a maturidade realmente ela está de acordo com o que foi passado durante o processo de levantamento de análise de riscos. E aqui a gente começa a procurar dados pessoais e para ter certeza, por exemplo, um phishing. Essa pessoa que é um CISO lá da planta nuclear. Imagina a gente criando um e-mail fake e mandando para o grupo. A gente tem vários e-mails, então poderia ser um caminho. Pode ir para frente, presidente, por favor. E aqui, mostrando uma detecção de vetores, olhando os ativos expostos publicamente, a gente achou a versão do firewall, qual era o firewall que estava implementado, eles tinham um controle feito por leitor de digitais, a gente entendeu qual era a versão, quem era o fabricante, a gente conseguiu poder simular via uma VPN ou fazer um DDoS, e aí a gente abrir, por exemplo, fazer uma exploração de vulnerabilidade. Do outro lado, a gente viu também a exposição de aplicações.
A gente, com as aplicações expostas, a gente conseguiu ver as vulnerabilidades e a gente podia também fazer um ataque efetivo ali. Então, a gente achou versão do firewall disponível, a porta aberta do firewall e também as aplicações que estavam com falha de segurança. Olha que perigo. Para ser efetivo, não precisava muito nesse ataque. Você pode ir para o próximo, meu amigo? Aqui também, a gente avaliou qual eram os dispositivos exploráveis. E olha que interessante, porque eles publicaram que eles compraram um antivírus. Aqui, nesse caso, o fabricante era Kaspersky. A gente sabia também a versão do que estava lá. Por quê? Porque a gente sabia a última versão, você consegue entender as vulnerabilidades. Opa, mais um ponto de acesso. Ou seja, não tinha proteção nos endpoints. Tinha, mas não tinha, porque a gente já sabia o que é que tinha lá. Sem precisar dar nenhum teste de penetração. E aí, outra coisa, uma linha importante, o protocolo SMTP habilitado, então a mesma coisa, a gente podia, pelo protocolo, ter várias portas em aberto. E também, gente, análise de editais. Então, tudo que eles publicavam no portal, a gente conseguia pegar. Ou RFPs, que a gente hoje faz isso, a gente publica RFPs no mercado e tudo mais. Mesmo, às vezes, carta convite, que é uma coisa mais fechada, mas quando é aberto, gente, é um prato cheio, ainda mais soluções de segurança. E aí, para as grandes seguradoras, para elas pensarem, até esse tipo de comportamento pode ser um item de avaliação numa seguradora na hora de pensar no sinistro. E fazer uma avaliação de um prêmio também. Pode ir para o próximo passo, por gentileza? E aqui, gente, a gente faz um mapa de como a gente vai fazer o ataque. Por diagrama de caixinhas mesmo, bem simples. Então, qual é o objetivo aqui? Esse objetivo era chegar no sistema que a gente chama SCADA, que é o sistema que controlava toda a planta, de geração de energia. Então, olha que interessante, a gente pegou duas áreas que a gente poderia trabalhar. Uma era os colaboradores e as outras, as aplicações. E baseado nisso, a gente desce para o segundo nível, que é o ponto de entrada, e aí como é que eu ia entrar para chegar onde? Para assumir o controle. E o que eu faria para chegar para assumir o controle? Seja nos endpoints, ou seja, nos seus dispositivos que você usa, computadores, laptops e etc. No servidor de e-mails e alguns servers. Para quê? Para descer para uma movimentação lateral e chegar onde a gente queria, que era o sistema SCADA. Então, olha que interessante. Você mapeia, e onde está mais para o tom verde é o caminho mais frágil. Quanto mais vermelho, mais difícil. Então, o que isso quer dizer? Na visão do atacante, se ele chegasse nos servidores, ele seria muito fácil ele chegar no sistema SCADA e aí fazer o que ele quisesse. Extrair dados, sabotar, é aquilo que o brasileiro explicou lá. Poderia ser um brincalhão, mas poderia ser um sabotador, um sequestrador. Então, independe disso. E isso aqui, eles são complementares por quê? Porque você faz análise de riscos de uma visão interna e aqui de uma visão externa, e você combina as duas para aumentar a resiliência, né? Isso é uma visão de um atacante, gente. E era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? E então, gente, para a gente começar aqui, tem algumas perguntas. Podem perguntar à vontade. E, Brasiliano, o Paulo Sérgio fez uma pergunta que eu queria pedir seu suporte nessa resposta, por gentileza. Tem como fazer um paralelo entre gestão de risco, cultura de apagar incêndio e plano de contingência? Boa, hein? Vamos lá. Gestão de risco, então, vamos lá. Gestão de risco, a gente pensa de uma maneira prospectiva. O que é prospectiva? Tentar pensar fora da caixa e de forma preventiva, tá certo? Forma preventiva. Então, exemplo disso daí, que aconteceu com a gente com o Covid, tá certo? Quer dizer, a gente não sabia, obviamente, o momento exato que ia ter e, na verdade, a magnitude dele. Mas nós sabíamos que estava para acontecer ou iria acontecer, é cíclico, né? Então, isso aí já estava mapeado. Agora, alguém se preparou para isso? Então, aí entra o bombeiro, que você falou, apagar incêndio. O bombeiro, na verdade, trabalha muito, trabalha fortemente, horas e horas, mas fica enxugando gelo, porque ele não vai na causa. Então, ele não vai na causa raiz. Então, ele vai estar sempre apagando incêndio, constantemente. Claro, se eu não tiver, na verdade, uma infraestrutura boa de apagar incêndio, eu danço. A infraestrutura boa de apagar incêndio é o que você falou aí, na verdade, a contingência, tá certo? Tem que ter um plano para poder reagir caso as minhas defesas falhem. Então, eu preciso ter um plano B.
sempre um plano B, tá certo? E pensar no pior, pensar no mapa do inferno, tá certo? Então, o mapa do inferno é importantíssimo para isso. Você tem que pensar como funério. Vou pensar meu pior cenário, se acontecer o meu pior cenário, tá certo? Qual é a minha reação que eu tenho montada e estruturada? O que acontece na realidade, em função da defesa psicológica do ser humano? Nossa, nós sempre vamos para o cenário intermediário ou para o cenário mais fraco ou de menor intensidade. Então, exemplo claro disso, quando teve o tsunami do Japão lá atrás, em 2011, por exemplo, tá certo? A planta que teve lá, né, a atômica da usina nuclear deles, eles não contavam que tivesse um tsunami junto com um terremoto e ondas acima de 15 metros. Nunca esperavam isso, tá certo? Deu no que deu. Tanto é que eles, japoneses, né, se curvaram para pedir desculpa à população do Japão pelo erro que eles tinham cometido. Então, um ponto fundamental é esse. Outra, uma grande fábrica de computadores internacional, inclusive aqui no Brasil, tá certo? Fez uma projeção, uma prospectiva, mas com uma projeção, que caso houvesse, na verdade, um desastre, né? Um terremoto, mas não com tsunami dentro, somente 2 linhas da fábrica inteira iriam parar. Só que com o tsunami e com o terremoto, as 8 linhas pararam. 8 linhas pararam. E aí deu no que deu. Então, veja você, o Japão, um país super dedicado à questão reativa, à questão preventiva, lá se mostrou-se claramente que não estavam preparados para eventos desta magnitude, tá certo? E que são, hoje, pela tecnologia que nós temos, não que eles sejam previsíveis local e hora, mas eu tenho, na verdade, né, um desvio padrão aí razoável para poder estar pilotando isso daqui, tá certo? Um outro exemplo que eu falo para vocês foi o terremoto que teve no Haiti. O Haiti está numa placa tectônica. Lá estava, inclusive, a nossa força de paz lá na época lá. Então, está em cima de uma placa tectônica. Já teve 20, 25, 30 terremotos. Não vai ter mais? Quer dizer, vou deixar a minha tropa, vou deixar o pessoal pendurado, né, nos prédios, sabendo que posso ter um terremoto? Então, está aí a diferença. Gestão de risco trabalha preventivamente, esse é o foco dela, prevenção, mas também tem que ter um plano de contingência montado, continuidade, recuperação, o que você quiser falar de nome. E o bombeiro é aquele que sai correndo, que não tem a contingência montada e que age, né, emocionalmente, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Uma pesquisa acadêmica fala que 85% das ações tomadas, né, emocionalmente, na hora, sem pensar, sempre dão errada, 85%. Então, aí você vê o tamanho da pancada que a empresa acaba levando, tá certo? E outro ponto, para a gente finalizar aqui, não me alongar, um contingenciamento é, no mínimo, 12 vezes mais caro que uma prevenção. No mínimo, 12 vezes mais caro que uma prevenção, certo? Então, isso a gente poder guardar esse número na cabeça, que é importante quando o financeiro falar, não, vamos cortar aí recurso aí na área cibernética, não precisa, não vamos ter. Você fala, se acontecer, com a pancada que a empresa leva. Então, esse é um ponto importante para vocês poderem pensar, ok? Adriano, mais uma vez, obrigado. Eu vou... Tem uma pergunta aqui da Mariana Ortiz, eu vou responder, que ela pergunta assim, como o fator físico influencia na decisão do hacker, né? Então, assim, eu vou te dar um exemplo claro, Mariana, do que aconteceu nos Estados Unidos. O hacker, a partir do momento que ele conhecia as localidades, qual era o objetivo dele? Teve uma estação de metrô que ele fez um scan e ele achou um endereço IP aberto de uma câmera de CFTV. Uma câmera de CFTV. Por essa câmera, ele conseguiu chegar na rede e, através dessa rede, ele chegou no sistema de billing, de bilhetagem, de tarifação do metrô. E o que ele fez? Ele bloqueou o sistema de tarifação. Então, eles ficaram 2 dias sem poder cobrar de nenhum usuário utilizar o sistema. Então, assim, o fator físico, o que ele vai procurar é a facilidade sempre, seja físico, seja cibernético. Não importa. Porque quanto mais difícil estiver, quanto mais resiliente ao ataque estiver, ele não vai procurar. Agora, eu dei um exemplo de um caso que ele achou um IP aberto de uma câmera que esse sistema de CFTV, o sistema de gerenciamento que a gente chama VMS, estava conectado na rede e através da câmera ele chegou no sistema de tarifação, que é a parte dos servidores.
E aí ele fez um ransomware, ele simplesmente criptografou toda a base e travou a tarifação. Quando ele travou a tarifação, ninguém podia comprar mais bilhete. E aí o que aconteceu? O metrô, para não prejudicar os cidadãos dessa cidade, teve que deixar o metrô aberto. E aí, uma vez aberto, porque se ele bloqueasse, o problema era deles, então tinha que deixar aberto. Então, foi isso que aconteceu. Então, o fator físico influencia e bastante. E eles vão procurar sempre onde tem mais facilidade, né? Eles podem tentar acessar um controle de acesso, eles podem tentar tudo que tiver uma conexão IP, que se não for bem configurado, e aquilo que o brasileiro falou anteriormente, ele vai fazer uma análise de riscos em cima disso. E se acontecer? E às vezes as pessoas não acreditam. Então, você imagina um outro lado, ele entrou por uma câmera e fez esse estrago. Imagina ele entrando por um sistema que controla toda a energia de uma cidade. Ele poderia parar, simplesmente apagar uma cidade. Tudo vai depender do objetivo, né? Existe um vídeo na internet chamado Anatomia do Ataque, eu acho que vale a pena vocês olharem, que mostra uma menina simulando, fazendo um ataque cibernético, é uma simulação, obviamente, mas pode ficar muito claro o que está acontecendo. Tá bom? Brasileiro, eu vou te incomodar. Com vontade, pode continuar. Vou pegar um ganchinho só para você poder alertar a turma aí. Um ponto importante que às vezes o pessoal, quando faz aí pentest, faz aí, na verdade, simulação de ataque, teste, eles nunca vão, isso é um ponto importante, tá? Pelo menos os clientes que eu tenho, eles nunca vão na bendita central de segurança. Sabia disso? Ou seja, o cara faz, às vezes, um estudo, faz, na verdade, né, um rastreamento, né, nos principais pontos e esquece a central de segurança, que é que você falou aí, uma baita porta de entrada, tá certo? Uma baita porta de entrada, com N situações, câmera, sensores, controle de acesso físico, né, que chega na rede, tá certo? E chegando na rede, ele faz o caminho do rato, como você bem desenhou aqui. Então, isso é um ponto importante para vocês ficarem de olho. A segurança, na verdade, patrimonial, empresarial, que seja, às vezes ele é relegada a terceiro plano, quarto plano, e é uma porta de entrada maravilhosa, porque o pessoal não vai. Isso é um ponto importante para vocês, tá? Vocês pegarem quem faz aí a consultoria e faz aí esse rastreamento todo, faz aí esse monitoramento, o pessoal não bate nas centrais de segurança, ok? Só como lembrança aí. Você citou um caso muito bom. Ah, legal. E assim, até aproveitando, apesar da pergunta ter sido feita para mim, eu vou passar para você, brasiliano, que é Natal, boa tarde, parabéns pela conversa aí. Foi o Rodrigo Costa que passou, fez esse comentário. Obrigado, Rodrigo, por você estar conosco aí. Agradeço muito estar prestigiando aí e trocando um pouco de informação e experiência com a gente. Ele faz a seguinte pergunta: o Kaizen seria uma técnica, né, útil para ser aplicada na melhoria dos processos de segurança cibernética? Sim. Seria, sim. Seria de uma forma, de uma magnitude muito grande, tá certo? Só que o pessoal não utiliza, né? O pessoal não costuma utilizar. Então, isso é um ponto fundamental em relação a isso, tá certo? Na parte de segurança cibernética, na minha vivência, minha experiência em análise de risco para a área cibernética, o que falta é processo, tá certo? Então, são processos estruturados, na verdade, é o que está faltando para o mercado, ok? Então, meu ponto de vista, sim, ele é muito importante e cabe bem para a gente poder estar implementando isso daí. Também é uma pura verdade, Brasileiro. Eu tenho a mesma visão que a tua. Então, vou aproveitar que o Paulo Sérgio fez uma outra pergunta. Ele perguntou se a gente pode indicar referências para capacitação de como se tornar um ótimo profissional, chamam de White Hat Hackers, ou um Ethical Hacker, né? Atualmente estou usando o Certified Ethical Hacker Foundation Guide. Bom, Paulo, eu vou dar meu ponto de vista para você, e se o brasileiro quiser também contribuir, fique à vontade. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu te falo é ser um bom hacker ou ser um hacker ético, independente de certificação, porque a certificação não garante nada, ela vai muito da atitude, você tem que ser curioso, estudar, conhecer formas de ataque, e isso é muito importante para que você desenvolva essa habilidade. E a primeira coisa mais importante é você saber defender. Então, tem soluções hoje chamadas Cyber Range, que são arenas como se fosse o Capture the Flag, ou capturar a bandeira, que você treina as pessoas, tanto para atacar quanto para defender.
para você ser um excelente atacante, você tem que ser um excelente defensor. Você precisa entender como defende. A certificação ela é importantíssima para te dar a base, mas a curiosidade, o treinamento, ele é fundamental para que você fique preparado para isso. Como tudo na vida, estou falando de capacitação. Então, você precisa estar sempre se capacitando e sempre aprendendo. Mas lembrando, a linha é muito tênue entre ethical hacking e o que não é um hacker ético. Para você ter uma ideia, nós, da Stefanini Rafael, nós temos 19 hackers na Europa que atuam no nosso grupo. Temos mais hackers no Brasil, em Israel, e existe todo um código de conduta e ética e a gente monitora o que eles estão fazendo no aspecto de legalidade. Porque um hacker pode ser usado para um lado e para o outro. Então, apesar de as pessoas se prepararem, existe uma outra coisa muito importante, que é a moralidade, a ética. E isso não tem treinamento. Né? Então, é muito importante você se capacitar e sempre pensar nos riscos, porque quando você tem a facilidade, pode ser que isso vire um risco. Eu acho que o brasileiro entende muito mais do que eu de risco aí, ele pode falar com muita maestria nesse ponto, mas é isso, não tem fórmula mágica, cara. Se capacitar, participar de eventos, trabalhar com Cyber Range, trabalhar no grupo de Blue Team, Red Team, e isso vai te transformar num hacker melhor. Lembrando que aí, realmente a luta entre os hackers é muito, muito diferente. Defender é muito diferente de atacar. O atacar, imagina o seguinte, você fosse como se fosse o Thor, né, dos filmes, com um super martelão, e quem está embaixo, cara, tá com uma gradezinha como se fosse de madeira. Então, ou seja, é muito difícil você ter a mesma efetividade do que quem está atacando. Por isso que existem várias formas, análise de riscos, para deixar esse jogo um pouquinho mais igual. Tá bom? Eu dou uma pitadinha rápida aí. Primeiro que a sopinha de letrinha que ele falou de certificação, concordo plenamente com você, Natal. Ela é importante, vale, mas não é o passaporte para a felicidade, não. Por quê? Porque a sopa de letrinha, na verdade, a certificação, vale para aquele momento, né? E hoje o mundo VUCA, né? Volátil, complexo, incerto e ambíguo, na verdade, ele muda toda hora. E uma coisa que eu noto muitíssimo bem é o acompanhamento, a curiosidade e o estudo constante. Não tem jeito. E para a gente poder defender o hacker, por exemplo, não um hacker ético, mas um hacker que está atacando, nós temos que pensar igual a ele. Você tem que entender o seu oponente muitíssimo bem. Isso vem lá de trás, lá de Sun Tzu. Conheça teu inimigo que você vai vencer 1000 batalhas. Então, temos que conhecer, né, o modus operandi, como que pensa, de que forma que vai agir, qual é a forma que ele vai atuar, tá certo? Isso é importantíssimo. Esse é o ponto de virada, na verdade, que nós temos que ter, tá certo? Eu acho que isso é que diferencia o joio do trigo, ok? Então, não pode deixar de estudar, não pode deixar de acompanhar. Bom, você sabe que toda conversa, quando ela é boa, né, o tempo passa muito rápido, né, Brasiliano? Então, nós estamos muito próximo do final aí do nosso webinar. Eu queria deixar assim, um espaço para que você faça seu fechamento aí, para depois a gente fazer o fechamento e gostaria que você iniciasse aí para a gente começar o nosso fechamento. Pode ser? Então, tá bom. Bom, pessoal, eu agradeço de coração aí a participação de todos, o tempo de todos. Agradeço meu amigo Natal aí de abrir esse espaço junto com a gente, que é a parceria que está nossa, contínua. Mas o nosso recado que eu quero dar para vocês é aquele desde o início. Vamos pensar naquilo que tem que ser mais protegido, tá certo? O núcleo duro, que nós temos que proteger, importantíssimo. Façam e refaçam análise de risco, tá certo? Tem que fazer análise de risco. E sobre essas duas óticas hoje, o de fora e o de dentro. Não tem jeito. Vocês viram aí, na verdade, o case que ele trouxe, maravilhoso, sob o ponto de vista se você verificar que uma usina nuclear, que tecnicamente uma infraestrutura crítica violenta, tá certo? Tinha toda essa brecha aí para o cara poder entrar. E entra. Por quê? Porque ele acabou de falar. Quem está, tá certo? Conhece praticamente tem um mapa todinho, né, de onde ele vai atacar. Então, esse é o ponto principal nosso. A análise de risco ajuda vocês, ajuda nós, a gente entender um pouco mais e a gente se proteger melhor. Então, meu ponto de vista hoje para vocês vamos fazer sempre um nível de maturidade, vejam as pessoas que lidam com as informações, que ali mora o perigo, ok? Natal, com você.
Brasiliano, primeiro, obrigado, te agradecer mais uma vez pela contribuição aí, pelo seu tempo, super valioso, pelas informações valiosas que você trouxe para compartilhar com a gente. Gente, eu queria agradecer a todos. Tem algumas perguntas aqui que a gente não respondeu, tem várias, viu, Brasiliano? Não deu, depois a gente vai responder em offline para as pessoas, porque para que a gente tenha todos os temas esclarecidos. Claro. Eu ia pedir assim para vocês com bastante humildade para seguir a gente, acompanhar a gente aí no LinkedIn, se precisar contatar a gente, tanto o Brasiliano quanto eu, estamos à disposição para falar mais, discutir mais os negócios. Eu queria também agradecer o tempo que vocês ficaram aqui com a gente, e nós estamos à disposição aí para o que for necessário, para qualquer tipo de conversa, nós estamos abertos, e mais uma vez agradecer o tempo de vocês, que é muito importante. E para fechar, eu digo para vocês o seguinte, vou deixar uma frase que a gente sempre trabalha com o time lá de Israel, que é o seguinte: a gente aqui não está discutindo os 98% que todo mundo conhece, está preocupado com os 2% que nunca ninguém viu. E se a gente não buscar esses 2% que nunca ninguém viu, a gente nunca vai estar preparado. Na verdade, a gente nunca vai estar preparado. Então, vai ser sempre uma busca constante, tá bom, gente? Deixo aqui meu agradecimento a todos. Muito obrigado. E até um próximo webinar, tá bom? Tchau, tchau e boa noite. Boa noite, obrigado.